Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero começar essa oração falando algo que o Espírito Santo falou ao meu coração minutos atrás, antes de entrar aqui. Diga para minha filha, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Diga para minha filha, diga para o meu filho que eu tenho poder sobre o impossível. Deus manda te dizer que Ele tem poder sobre o impossível. Deus não está dizendo para você, eu tenho poder sobre algo difícil. Eu tenho poder sobre algo complicado. Eu tenho poder sobre algo que é muito difícil para você. Deus manda te dizer, eu tenho o poder sobre o impossível. Aquilo que aos seus olhos é impossível. Aquilo que para você não tem jeito. Deus, Ele tem o poder. Deus, Ele tem o poder sobre o impossível. E a palavra do Senhor diz que o impossível dos homens é possível para Deus. Eu estou me apegando nisso. Eu quero que você escreva aí abaixo a primeira legalidade da noite com muita fé. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Escreve aí abaixo nos comentários. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Escreve aí abaixo nos comentários. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Você que Deus está trazendo aqui, você que Deus está trazendo aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Mas antes da boa vida, eu preciso falar um nome que Deus está me entregando aqui, Bárbara. Tem muitas e muitas Bárbaras aqui, mas essa Bárbara que eu estou falando, e vão entrar muitas Bárbaras aqui durante a noite ainda, em algum momento, mas essa Bárbara, ela já acordou com a mente setada hoje. Estou falando aqui, eu estou arrepiado. Essa Bárbara já acordou com a mente setada. Tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas o que é uma mente setada? Eu vou pegar aqui uma caneta. A palavra de Deus fala sobre a seta do inimigo. Ele atinge pessoas como se fosse com algo maligno, como se fosse uma seta. E Deus me mostra que essa moça acordou hoje com a mente, já acordou com a mente setada. O inimigo colocando na mente dela para ela fazer uma besteira com a própria vida, mas eu repreendo agora todo o mal, que todo espírito ruim, pelo caminho que veio, volte e saia dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio, vai haver libertação, e depois ela vai mandar um testemunho aqui para todo mundo ouvir. Então Deus manda dizer que o impossível, Ele tem poder sobre o impossível. Deus tem poder sobre o impossível. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é uma grande corrente de oração. Aqui é somente sobre Deus e sobre, aqui ó, a Bíblia. Só se fala disso aqui. Só. Não importa qual é a sua religião, o importante é que você é filho de Deus. Aqui eu só falo de Deus, é o que importa aqui. Para mim é isso, Deus e a sua palavra que está aberta aqui na minha frente. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim, bispo, ore e continue orando pela minha vida. Estou precisando. Estou passando por uma fase que eu estou precisando muito de oração. Ninguém, sabe, não existe ser humano que é tão forte, que tenha tanta coisa que não precise de Deus. Né? Tem gente que acha o seguinte, se eu tivesse dinheiro eu era feliz, tal. Não pense isso. Porque tem coisas que o dinheiro não resolve. Esses dias agora me pediram, uma pessoa que me conhece falou assim, bispo, encarecidamente eu queria que o senhor atendesse uma pessoa. Claro que eu não vou falar aqui, eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa que eu atendo todo tipo de gente, tanto das mais simples como as pessoas mais ricas, mais conhecidas. Eu não falo nada.
Você não vai ver eu dizendo, olha, estou aqui com tal pessoa, tirando foto, só se a pessoa pedir para tirar uma foto. Mas eu, como um homem de Deus, como profeta, dando uma orientação espiritual, eu não exponho nada, não falo nada. Nem no meu Instagram. Por isso, quando eu falo para você escrever algo, escrever na postagem. Porque nem no meu Instagram minha equipe pode entrar para ler as mensagens que as pessoas mandam, que as pessoas se abrem e ali contam os problemas. E esses dias uma pessoa disse, bispo, um pedido, por favor. Tem uma pessoa, tal pessoa, não posso falar o nome aqui, que é uma pessoa conhecida no Brasil todo. No Brasil todo. Essa pessoa queria falar contigo, bispo, essa pessoa te acompanha. Eu nem sabia que me acompanhava aqui. Essa pessoa te acompanha na oração. Essa pessoa está com um problema muito sério, muito sério. E é uma pessoa muito rica, muito isso, muito aquilo, mas o problema é um problema que o dinheiro não resolve. O problema está aqui dentro. Está aqui dentro. É algo que a pessoa sente uma tristeza profunda. Que você olha para as redes sociais da pessoa, a vida da pessoa é um mar de rosas, mas a pessoa, ela é a pessoa mais triste, segundo a palavra dela. Eu sou a pessoa, segundo a palavra dessa pessoa, eu sou a pessoa mais triste do mundo hoje. Tudo que eu tenho não me dá felicidade. Então, essa corrente de oração que nós estamos aqui, ela não é sobre religião, ela não é sobre nada disso, é somente sobre Deus. Permita-me ser profeta, entregar a palavra de Deus para você, independente. Ninguém é forte o suficiente que não precise de Deus. Ninguém que não, todo mundo em algum momento da vida precisa de Deus. Eu preciso dele todo dia. Eu digo para ele, eu já acordo dizendo, eu preciso do Senhor. Me emocionei aqui agora. Eu acordo dizendo, já acordo orando, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, da tua graça. Eu acordo orando, eu durmo orando. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Quem reconhece também? Não tem como você levantar. Eu agora achei que eu estou na igreja. Levanta a mão. Escreve aqui abaixo. Quem precisa de Deus, escreve aqui abaixo. Eu preciso muito de Deus. Pedi para você levantar a mão como se eu conseguisse ver. Como se eu conseguisse ver. Igual na igreja que a gente pergunta, levanta a mão aqui, tal. Só consigo ler. Então escreve aí, eu preciso muito de Deus. Escreva aí, por favor. E quem está pela primeira vez, vou orar por você. Se você diz, continue orando porque eu preciso. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Você vai clicar nessa palavra. É gratuito, não paga nada. E assim que você clicar, seu nome será escrito, registrado nessa corrente de oração. E sempre eu vou estar orando por você. Seu nome vai ser registrado nessa grande corrente de oração e vai ser apresentado a Deus 3 vezes ao dia. Inclusive clica aí na palavra inscrever-se. Quero dar uma direção a todas as ovelhas do Brasil, da Angola, de Moçambique, da Austrália, dos Estados Unidos, todas as ovelhas do Brasil, Dubai, tem ovelha que acompanha em Dubai, todas as ovelhas. Esse final de ano, a sua missão espiritual é escrever todos os seus familiares aqui em nossa corrente de oração, independente de religião. Só você mostrar ele, pegar o celular, pedir com licença, entre no canal, clique aí na palavra inscrever-se para escrever seu nome na corrente de oração, para que seu nome venha estar escrito e todo dia vai ser apresentado a Deus. Nenhum mal vai acontecer, mal não faz, só faz bem. Oração só faz bem, não é verdade? Oração só faz bem. Então, esse final de ano você vai escrever toda a sua família e também te dou a direção. Quer ter uma casa em harmonia? Tem as pessoas que trabalham na sua casa, evangelize, fale, convide para fazer parte da sua corrente de oração e escreva a eles também. Sua casa vai viver em harmonia, pode ter certeza disso. Amém? Então olha o que eu vou te falar. Deus, ele tem poder sobre o impossível. Minutos antes de entrar aqui, eu estava lendo essa palavra.
Essa palavra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Capítulo 4, versículo 21, que diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está morrendo. Vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva, e eu sei que ela viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, esse é o segredo. Eu tenho que parar aqui e dar uma pausa para falar. Esse é o grande segredo. Mas Jesus, sem acudir tais palavras. Esse é um dos grandes segredos. Temos que ter cuidado. Os ouvidos é a porta do nosso corpo. É a porta espiritual do nosso corpo. Entenda uma coisa. A porta espiritual do seu corpo é o seu ouvido. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. O que entra aqui vai influenciar muito na sua vida. Então alguém disse para ele: Sua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, sem dar ouvido a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, crê somente. Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina levantou e se pôs a andar. Aleluia. O milagre aconteceu. Deus tem poder sobre o impossível. Era impossível. A criança já estava sem vida em cima da cama. Verdadeiramente, quando Jesus Cristo chega na casa de Jairo, a criança já estava sem vida. Mas Deus tem poder sobre o impossível. Eu estou falando aqui com você agora e eu estou sentindo a presença de Deus me usando para falar com você. Sabe aquela situação que para você, humanamente falando, é impossível. Causa perdida. Game over, como dizem, né? Game over. Acabou aqui. Causa perdida. Não tem jeito. Aquilo que para você é impossível, Deus tem o poder sobre o impossível. Deus tem o poder de reverter uma situação. Eu já acompanhei pessoas desenganadas pela medicina, já acompanhei pessoas que estavam com CA, que Deus nos livre e nos guarde, meu Pai, em nome de Jesus, que estavam com CA, tem palavra que a gente não pode usar aqui no YouTube, espalhado no corpo, estava com CA espalhado no corpo, e vários médicos, uma junta de médicos fazendo exame, e aí não tinha jeito, e a pessoa se apegou com Deus e entrou na corrente de oração. A filha dela começou a orar por ela, a família começou a orar e os médicos não entenderam nada. O CA desapareceu. Do alto da cabeça à planta dos pés, o CA, você sabe que doença é essa que eu estou falando? Desapareceu. Talvez o seu impossível é uma doença na sua vida, na vida de um familiar seu, como esses dias uma pessoa falou comigo, eu estou orando, uma jovem falou comigo: Bispo, ore pela minha mãe. Aliás, eu não vou falar aqui não, porque a mãe pode estar ouvindo aqui. Eu não posso falar aqui. Agora que eu falei, mas eu lembrei, não posso falar aqui isso não. Porque tem muita gente que me assiste, né?
E tem pessoas que ficam doentes e a família não fala que a pessoa está doente, que a pessoa está com um problema. Lembrei aqui agora, não posso falar. Então, às vezes o seu problema é uma doença na vida de alguém que você ama. E a pessoa que está ali doente, ela está fraca, abalou emocionalmente. A doença, ela não está com tanta fé assim, mas você pode orar por ela. Mas você pode fazer campanha de oração por ela. Mas você pode colocar água. Você pode colocar água, como a minha está aqui, ó. Colocar a água na oração e todo dia dá para ela beber. Todo dia dá para ela beber. Ela vai ser curada em nome de Jesus. Eu não posso curar ninguém, nem eu nem você. Mas a fé em Deus pode. A fé em Deus pode curar. Tenha certeza disso. A fé em Deus pode curar. Então, se você crer, se você se apegar. Eu orei, eu estava acompanhando uma pessoa, ele chegou a ser obreiro da igreja, chegou a ser obreiro. Ele foi diagnosticado com HIV, ele já estava sem enxergar de um olho, estava muito magro. Ele contou esse testemunho na igreja, contou várias vezes, ele e a esposa contou esse testemunho. E a esposa foi uma guerreira, ela orava e os médicos diziam, não tem jeito mais, olha aqui o que seu esposo tem, ela orava. Ela levava a água, né? Hoje é bom, é mais fácil, né? Porque você bota água aí agora e consagra. Naquela época não tinha YouTube, ela levava a água lá todo dia na igreja para a gente orar, consagrar. Ela dava para ele beber. Ele começou a voltar a ter o corpo dele, o corpo começou a voltar e os médicos passaram a não entender e ele foi curado. Mas segundo a medicina, isso é algo impossível. Mas o impossível dos homens é possível para Deus. O impossível dos homens é possível para aquele que é o dono da última palavra. Então Deus tem poder sobre o impossível. E nessa noite eu quero orar para que Deus tome a frente, não de um problema. Porque tem problema que você resolve. Tem problema que você sozinha resolve. Tem problema que você sozinho resolve. Você não vai orar a Deus para ele resolver um problema do seu carro, né? O carro, a bateria do carro está com defeito. Você não vai orar para Deus resolver isso, você vai trocar a bateria. Entendeu? Eu estou falando de uma situação que é impossível, falando de um problema que é impossível. Essa dívida é impagável, eu não tenho condição de pagar. Na minha condição é impagável. Então ore, se apegue, Deus vai entrar com providência. É uma doença. O médico disse, o médico já mandou para casa, para partir em casa com a família. Ore. Deus é um Deus de providência. Eu tenho uma causa na justiça que disseram que eu não vou ganhar. Ore e não desista. Deus vai entrar com providência. Tu tem que orar com fé. Enquanto eu estou falando aqui, eu lembro, vou contar um testemunho meu para vocês, faz parte da minha história. A nossa igreja, ela tem 25 anos. Tem 25 anos. E começou em um lugar assim bem simples. Eu lembro que era tão simples que no dia que eu fui olhar o imóvel que estava preparando, né? O imóvel era muito simples. E aí eu parei o meu carro, mas eu era muito novo também. E aí um policial me viu e me abordou. Um policial. Todo o respeito aos policiais, nada contra. Um abraço. Todos os policiais que me veem na rua pedem oração. Mas eu entendo ele, eu entendi ele. Foi um lugar muito simples, um lugar que tinha muito tráfico, tinha muita coisa, sabe, muito tráfico mesmo, tráfico. E a gente começou a igreja ali. E quando eu parei o carro, que eu saí do carro, ele me abordou com todo o respeito, né? Me abordou. Aí ele falou assim, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, eu vou abrir uma igreja ali. Aí eu mostrei, né, a igreja ali. Aí ele, aqui, pastor? Logo aqui? Como assim? Esse lugar aqui não tem... Esse lugar aqui era um lugar terrível. Era muito tráfico, era muita coisa errada. E foi lá que começou. E a igreja, ela começou bem simples, né? Ela não tinha
Eu estou contando aqui para você entender o que é o poder da oração. A igreja, quando ela começou, ela tinha bloco, não tinha reboco, ela não tinha piso no chão, ela não tinha o altar, não tinha nada. E aí, aos pouquinhos, né, a gente ia comprando as coisas. Eu lembro que a gente vendia coisas, eu ia de casa em casa vender algumas coisas. E aí, aquele dinheiro, a gente comprava material de construção. Sabia disso? Por isso que eu creio que Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu não estou aqui à toa. Deus conhece o meu coração. Deus sabe todo o esforço que eu já fiz pela obra dele. Eu vendia coisas na rua para a igreja, não era para mim, era para terminar a reforma da igreja. Entendeu? A gente já chegou a vender, não sei se todo mundo aqui vai saber o que é. Tem um docinho que chama-se sequilho, que faz assim, ó, é assim, ó, uma bolinha, sequilho. Eu ia vender sequilho na rua, ia vender sequilho. Existe uma feira chamada feira de São Joaquim. Eu entrava ali nessa feira para vender sequilho e eu vendia e dizia: eu sou pastor, eu estou vendendo aqui para ajudar na reforma da igreja. E aí eu comecei a comprar o material, mas era muito difícil. E aí no lugar que eu comprava, que eu comecei sempre a comprar, eu fiquei um cliente fiel, sempre comprando no mesmo lugar. Mas teve um momento que apertou, que eu não tinha um dinheiro para pagar. Não era uma dívida alta, mas era uma dívida assim que passou do prazo. Só que aquele dia para mim foi um dia que eu nunca esqueci. Louvado seja Deus. Eu não tenho mágoa, raiva dele, nada, mas foi um dia que eu não... Foi um dia que eu não esqueci pela tamanha humilhação que eu passei. Esse dono de material de construção, ele chegou até mim e disse assim: pastor, eu sempre fui uma pessoa muito correta. Eu sempre fui uma pessoa muito correta. Eu não dever nada a ninguém. E aí ele disse assim, ele chegou na frente de algumas pessoas e falou assim: pastor, você não vai pagar não, é? Você está com uma dívida no material lá de construção, você comprou, não vai pagar não? Se você não pagar, pastor, até domingo, eu vou passar com um trator aqui e vou derrubar essa igreja. Se você não pagar, eu vou passar um trator aqui e vou derrubar essa igreja. E aí eu lembro que eu fui para o altar. E como era o altar? O altar era um altar feito de bloco. O altar era feito de bloco, sem piso, sem nada. Uma igreja muito simples. E era mais ou menos meio-dia. Eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu orei. Eu falei: Senhor, se essa obra é tua, Pai, dá uma direção. Se essa obra é tua, meu Pai, acredite o que eu estou falando aqui para você, acredite. Por essa luz que me ilumina, pelo Espírito Santo. Eu estava de joelho orando: Pai, se essa obra é tua, por que essa humilhação? Me dá um sinal, fala comigo. E aí quando eu estou orando, ovelha querida, uma pessoa bate em minhas costas, eu de joelho, uma pessoa bateu em minhas costas.
Tô chorando aqui de gratidão, que eu tô lembrando. Aí a pessoa bateu aqui, eu olhei. Aí ele disse assim, pastor, ele nem era da nossa igreja, acredite. Ele nem era da nossa igreja. Ele bateu em minhas costas. Parece que foi dele, ele era de outra igreja. Ele era da igreja Assembleia de Deus, você acredita? Ele era da igreja Assembleia de Deus. Eu me lembro como hoje, a esposa dele vendia acarajé. Você sabe o que é acarajé? Inclusive, eu vou falar aqui, o nome dela é Irá. É a mulher de Deus, ela. Eles são da Assembleia. Na época era da Assembleia. Então, assim, ele era de uma igreja, levar o dízimo em outra. Ele nunca tinha assistido o culto meu. Tem coisa que só Deus explica. E aí ele bateu nas minhas costas e falou, vim trazer meu dízimo, ore por mim aqui. Aí eu botei a mão na cabeça dele e fiz uma oração. E quando ele saiu, que eu olhei o dízimo, o envelope, era o valor que a gente estava devendo ao material de construção. Passou um pouquinho a mais, era o valor e um pouquinho a mais. Aí eu fui lá e paguei. E ali eu vi que Deus é fiel. Não naquele momento, eu sempre tive uma vida, mas ele foi muito forte. Eu estava orando ainda, a pessoa, antes de eu terminar de oração, a pessoa bateu no meu ombro, entregou o dízimo e eu paguei a dívida da igreja. Então eu digo para você, Deus tem poder sobre o impossível. Deus tem poder sobre o impossível. Eu não sei qual é o seu impossível. Tem mãe aqui que o impossível é o vício na vida do filho. Deus tem poder sobre esse impossível. Ore. Escreva aí abaixo qual é a área da sua vida, em qual área exata você precisa viver o impossível. Escreva aí abaixo. Em qual área exata você precisa viver o impossível. Escreva aí abaixo. Qual a área exata? É na saúde, é na minha vida financeira, é na minha vida sentimental. A pessoa que eu amo olhou para mim e disse, não quero mais nada, mas eu sei que é espiritual. Virou a cabeça e foi embora. Escreva aí abaixo qual é a área. Escreva. Deus tem poder sobre o impossível. E eu creio que essa oração que eu vou fazer nessa noite vai marcar a sua vida com um testemunho. Pode acreditar. Vai marcar a sua vida com um testemunho. Deus vai fazer um reboliço na tua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Amém? Você crê? Eu quero orar. Mas antes de orar, eu estou falando em testemunho. Eu quero ouvir testemunho, depois eu vou orar, tá? Só lembrando, antes de eu ouvir testemunho, me emocionei muito nessa oração. Eu digo sempre, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de contar meus testemunhos, o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho nenhuma vergonha, zero vergonha. Eu digo sempre, Deus nos dá memória para a gente nunca esquecer o passado. Deus nos dá memória para a gente nunca esquecer o passado, principalmente o que Ele fez em nossa vida. Você que não tem o número do WhatsApp para mandar seu testemunho, anote aí. O WhatsApp do testemunho. 719-9927-9594. 719-9927-9594. Inclusive esse também, sempre que eu falo aqui, eu falo, esse é o número do Pix da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque teve algumas ovelhas, eu lembro de uma, exatamente uma, que disse o seguinte, meu bispo, a minha mãe, ela já tem 70 anos e tem uma pessoa que se passa pelo Senhor e diz a ela e fica pedindo para fazer Pix, para ajudar isso, ajudar aquilo, e eu olhei e vi que o Pix era em nome de uma pessoa, não era em nome da igreja, era em nome de uma pessoa. Então não era no nome da igreja, era no nome de uma pessoa física, não o nome de uma igreja. Então sempre eu falo isso aqui para as pessoas entenderem.
o número do testemunho é o mesmo número do Pix da igreja, 71999279594. E antes também de ouvir o testemunho, quero falar para quem não sabe isso aqui, ó, quem está vendo, a gente fala assim, que é isso que ele está usando? Isso aqui é um mesuzá. Eu trouxe de Israel há uns 15 anos atrás, ou 15 anos, mais ou menos, 15 anos para trás, representa paz, proteção, prosperidade. E todas as minhas ovelhas que me acompanham aqui no YouTube vão receber, tá? Inclusive no dia 22 de novembro, eu vou estar em Teresina às 19 horas, né? No centro de convenções, deixa eu ver aqui o nome, rapidinho, ovelha querida. No centro de convenções Atlantic City, vai ser às 19 horas. O culto vai ser 1h30 no máximo, tá? Na entrada, vocês vão receber gratuitamente o mesuzá, na entrada, tá? E eu sei que tem pessoas que estão fazendo pedido pelo site. Inclusive, você de Teresina, quando você receber o seu, você pode ir no site, entrar e cancelar. Depois que você receber, algumas pessoas perguntaram isso. Bispo, eu fiz o pedido, sou de Teresina, eu vou receber na entrada e vai chegar na minha casa também? Você pode entrar no site depois que você receber e cancelar, tá bom? Aqui é gratuito, é um presente do seu bispo para você, tá bom? Tá certo? E quem não tem, quer, pode ir no meu Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Se você não me segue, me siga lá. Você vai nos stories, em alguns stories vai ter lá. Link do mesuzá. O nome disso aqui é mesuzá. Você vai clicar, vai abrir uma página pedindo seu endereço, CPF, CEP, número da sua casa, que é importante. Você vai descrever direitinho e vai chegar na sua casa. Isso aqui é para chegar no começo do ano, tá? No começo do ano todo mundo começar a receber, para que ano que vem seja um ano de paz, proteção e prosperidade. Vamos ouvir testemunhos aqui e depois eu vou orar. Obrigado pelas suas orações. Eu sou colocar bênção na vida de todos nós, da minha família. Eu agradeço, Senhor. Amém. Eu estou aqui dando um testemunho. Eu nem pensava de receber a causa. Eu já estava desde 2011. 2011? E eu estava aguardando, eu entreguei na mão de Deus. Quando chegou no dia 27, a advogado entrou no meu zap, querendo falar comigo. E eu recebi a minha causa. Tá glória. Da justiça. Eu agradeço, Senhor. Eu já disse que eu te amo muito. Muito obrigado pela oração. Também te amo, ovelha querida. Deus te abençoe, viu? Lembrando aí, igual o testemunho dela. Tem que mandar o testemunho igual dela. 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Tá bom? Vamos ouvir mais um. Me chamo Ana Cláudia e falo de Brasília. Meu bispo, há 1 ano e meio atrás, meu marido foi desligado da empresa. Desde então, meu bispo, nós passamos por tantas tribulações pelo vale. Meu Deus. Só não passamos fome porque Deus não deixou. Foi muito difícil. Devíamos muito. Chegou a quase 40 mil reais. Meu Deus. Foi muito complicado, pedindo agiota. Meu Deus. Foi muito difícil. Imagina. Pensei que não ia conseguir. Mas Deus é fiel através dos seus ensinamentos. Todos os dias, não perdi uma oração. Todos os dias orava para o céu e falava esta 3 vezes. E Deus, esse mês, Campanha do Éfata, sim. início de outubro, Deus nos concedeu uma bênção. Graças ao bom Jesus. E conseguimos quitar todas as dívidas. E Deus nos conseguiu outra bênção. Deus é fiel. Glória. Gratidão, meu bispo, pelos seus ensinamentos. Eu já disse que te amo hoje. Te amo, meu bispo. Que Deus lhe abençoe.
Também te amo, ovelha querida. Manda um abraço pro seu esposo, viu? Que maravilha, tá vendo? Deus tem poder sobre o impossível. Causa na justiça aí, não saía. Devendo mais de 40 mil reais, pagou tudo. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos ouvir o último para orar. Eu sou Ana Maria, da cidade de Crato, no Ceará. Ceará. Gostaria de compartilhar meu testemunho. Na oração da manhã de hoje, 28/10/2025, Mês passado. o Senhor trouxe uma palavra pra gente que Deus chamaria a existência aquilo que não existe. Sim, lembro. E pediu que a gente fosse profético a partir dessa palavra em uma área da nossa vida que tivesse em falta. A minha conta bancária estava zerada e eu já estava preocupada em como era que eu ia pagar as minhas dívidas no início do mês, porque os valores não estavam batendo. Sim. Então, quando terminou a oração, eu abri o aplicativo do meu banco e profetizei que Deus chamaria a existência a prosperidade que não tinha naquela conta. Agora à noite eu recebi um Pix inesperado que deu para completar os valores das minhas dívidas mensais e eu ainda consegui fazer um Pix para doação de campanha à instituição de caridade que o Senhor mencionou no mesmo dia. Glória a Isso é muito Deus. bom. Obrigada, Bispo, pelas suas orientações. Qual o salmo da minha vida? Um grande abraço. Deus te abençoe, ovelha querida. O Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 91, viu? Que maravilha, só testemunho abençoado. Se você não tem ainda o número do WhatsApp, é esse, 719-9927-9594, tá bom? Só lembrando que sobre o evento, né, a visita do profeta que teremos no dia 22 de novembro agora, só lembrando que quinta-feira agora, dia 13, se eu não me engano, quinta-feira é dia 13. Dia 13 agora, na oração do dia, vai ter um momento que a equipe vai colocar na oração, vou pedir para eles colocarem as senhas gratuitas. Muita gente perguntando, inclusive o pessoal lá do local do evento disse o seguinte, que até os hotéis já estão enchendo, muita gente fazendo fechando hotéis, né, para participar no dia do evento. Então, assim, vai ser muito forte. Então, dia 13 agora, na oração do dia, eu vou liberar as senhas gratuitas para você retirar e sua entrada ser gratuita, entrar e ser bênção. Glória a Deus. Vamos agora orar. Deus tem poder, repita comigo, Deus tem poder sobre o impossível. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, o Senhor tem poder. Eu comecei essa oração dizendo e vou terminar declarando. O Senhor tem poder sobre o impossível. O Senhor tem poder sobre o impossível. O impossível dos homens é possível para ti. Faz o impossível então, Pai, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, na saúde. Faz o impossível, Senhor. Traz o impossível na vida da tua filha. Traz o impossível na vida do teu filho. Eu oro agora pedindo, meu Deus, milagre. O homem não é capaz de fazer milagre, mas o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Tu és Jeová Rafa, o médico dos médicos. Tu és Jeová Jireh, o Deus que providencia, o Deus da providência. Tu és Jeová Shalom, Deus da paz. Aleluia. Tu és Jeová Eloí, o Deus que toma o controle de tudo. Aleluia. Meu Deus, então toma a frente, toma a direção, toma o controle, cura, faz o milagre, Pai, na vida do teu filho e da tua filha. Quero abençoar, meu Pai, todos no teu nome, que já tem a sua rotina espiritual, não perde a oração. Abençoar todos em teu nome, Pai, que estão aqui pela primeira vez e que permaneçam em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que esse final de ano, todos os familiares da tua filha, do teu filho, estarão inscritos aqui nessa corrente de oração. Profetizo isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Está declarado isso. Declare comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que na sua vida, declare assim, que na minha vida não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. Gostaria que você enviasse oração para os seus familiares, parentes. Esse ano não vai virar sem os seus parentes estarem e familiares inscritos aqui na nossa corrente de oração. Só vai ser bênção. 2026 vai ser bênção na vida deles. Depois que eles se inscreverem aqui no canal, mostre o link a eles, para eles pedirem também o Mesuzá deles. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.